Você está ouvindo a Viva Time. Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está dando início aqui ao nosso primeiro Aviva Time, que vai ser o nosso, como se fosse o nosso podcast aí, de uma maneira remota, através de vídeo. A gente vai estar debatendo aí sobre alguns assuntos que a gente vai estar colocando em pauta. Na verdade, a gente vai estar dando prosseguimento. A gente estava fazendo é, vários debates aí, várias conversas nossas em relação ao livro de Mateus, né? E o tema de hoje é Mateus capítulo 17. Se você quiser acompanhar com a gente aí. O tema do texto é a transfiguração. Cara, particularmente para mim uma passagem incrível, cara, porque ela relata algo completamente sobrenatural. O que você acha disso aí, Will? Fala um pouco aí antes da gente começar, cara. Essa passagem é muito conhecida, né? Porque é um dos milagres que é pouco falado, mas mesmo assim a gente conhece por ser realmente algo incrível, né? Quando Jesus recebe ali Elias e Moisés e até Deus começa a falar com eles, falando que é para os discípulos ouvir a Jesus, que ele é o filho amado dele. E eu acho que essa parte ela diz muito sobre a Bíblia, do que a Bíblia quer relatar para a gente, né? Que são dois dos principais aí personagens do Velho Testamento, né? Que tanto Moisés quanto Elias foram dois dos maiores profetas aí de todos os tempos. E se a gente parar para pensar nas contribuições deles, né? A gente percebe que Moisés ele ficou conhecido por ter dado a lei, né? A lei de Moisés, os 10 mandamentos que veio de Deus. E depois de Moisés ter passado aqueles 40 dias lá no monte. E também os milagres de Elias, né? Que a gente conhece muito Elias como um homem de milagres. Tanto que Eliseu, o homem que veio depois de Elias, falou: eu quero porção dobrada daquilo que você tem. E aí ele acabou realizando 14 grandes milagres, enquanto Elias realizou 7. Então, tanto quanto quando Eliseu fala, eu quero porção dobrada do que você tem, ele, os estudiosos falam que ele teve o dobro de milagres, ou seja, Elias ficou conhecido pelos seus milagres. E um dos maiores milagres da Bíblia, que é relatado por Elias, né, que ele fez chover fogo do céu nos profetas de Baal. Então mostra duas coisas muito importantes que o cristão tem que ter, que é a palavra de Deus, conhecimento da Bíblia, que é representado pela lei de Moisés, e o poder, né, que são os milagres que acompanhava a história de Elias. Isso aí, cara. Fazendo um paralelo de tudo que você está falando aí, já vou começar dando início no texto, cara. No capítulo 1 ali, ou melhor, no versículo 1, ele começa falando: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Cara, a primeira coisa que me chamou atenção, bastante atenção nesse primeiro versículo é que Jesus tirou eles para um lugar secreto. O alto monte é o nosso lugar secreto. E quando a gente deu início a tudo isso que está acontecendo aí, essa quarentena, né, a gente foi acometido por isso, muito se falou que seria fácil agora, porque a gente teria tempo de sobra para poder entrar no secreto. E ter esse momento em particular com Deus, né? Que a gente pudesse crescer e tal e tal. Porém, cara, uma coisa que eu percebi, até estava conversando com o Will na segunda-feira e com o Guilherme também, é que na verdade, cara, tá sendo muito mais difícil do que nos dias normais. Pelo menos pra gente que tava ali conversando, porque parece fácil. Mas na verdade, quando você não tem muito o que tá fazendo, parece que fica mais difícil, cara. Parece que fica mais complicado, porque a gente tá longe, a gente tá separado, né? Você tem ali no texto Jesus, Pedro, Tiago e João, e eles eram mais próximos de Jesus, eles estavam juntos. E durante essa quarentena, a realidade é que a gente, como grupo, a gente está separado, a gente está sozinho, né? Então, eu acredito que está sendo um momento talvez até mais difícil.
né? Da gente estar entrando no secreto e realmente buscando, né? Para pessoas que estão assistindo a gente agora. Mas ali esse versículo ele ressalta a importância de ter esse lugar secreto. E o que, que o lugar secreto ele revela pra gente? Versículo 2. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado de quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Cara, o que que a gente vê aí? É incrível porque Pedro, Tiago e João, esses 3 que acompanharam Jesus, eles conheciam Jesus, estavam o tempo todo junto com Jesus, eles eram os mais próximos de Jesus. Então eles sabiam quem era o Jesus, o filho da irmã Maria, né? Eles sabiam quem é o Jesus, aquele que prega, quem é o Jesus, aquele que liberta as pessoas que estão endemoniadas. Eles conheciam esse grande Jesus, esse Jesus que fazia grandes milagres. E isso já era extraordinário, cara, já era algo incrível. Só que nesse momento, nesse texto, eles conhecem o Jesus transfigurado, Jesus, eu diria ali, tipo, em forma de Deus. Porque naquele momento, a sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ou seja, estava tão incrível ali, estava numa maneira tão diferente que eles não conseguiam nem olhar para Jesus, porque se o rosto dele era como o sol, era impossível olhar para ele. E a roupa dele se tornou branca. Então era como se Jesus tornasse a forma de Deus ali na frente deles. E como se não fosse o bastante, eles viram ali também, assim como Mateus falou no começo, Moisés e Elias, que foram grandes profetas do Velho Testamento ali, conversando com Jesus. E eu, cara, quando eu começo a ver, a pensar nesse texto, eu imagino eles conversando com Jesus, sabe? Tipo, Jesus, tá chegando a tua hora, cara. Você está preparado? Como que tá, sabe? Porque se você começa a prestar atenção no contexto de todos os versículos e capítulos que antecedem esse texto, Jesus ele já estava começando a falar para os discípulos: Ei, eu vou morrer, eu vou morrer na cruz, né? Eu não vou ficar aqui o tempo todo. Em algum momento vocês vão ter que lidar com as coisas sozinhos, vocês vão ter que aprender, começar a colocar isso em prática, porque eu não vou estar aqui. Jesus já estava deixando isso bem claro para eles. Estava preparando eles para a ressurreição, para a ressurreição dele, né? Então, talvez, né, eu acredito que seja isso. Só que naquele momento Pedro ele já interrompe ali tudo que está acontecendo, talvez de uma maneira eufórica, lógico, com a melhor das intenções. Ele queria fazer uma tenda para Jesus, para Moisés e para Elias, para Jesus, para Moisés e para Elias. E, cara, eu achei muito engraçado, porque no mesmo momento, eu acredito que ele nem terminou de falar, Deus já entrou no texto falando: Esse é meu filho amado, de quem me comprazo. Ouçam-me. Ou seja, você não fale nada agora. Jesus tem que falar. Jesus. E algo que eu aprendo desse texto é que Deus, ele mostra ali Jesus, né? Ele aponta para Jesus. Esse é o meu filho. Ou seja, mais importante do que você fazer alguma coisa, seja o que for, seja expulsar demônios, seja curar pessoas, seja pregar o evangelho, seja ensinar a palavra. O mais importante para Deus naquele momento era aquilo que Jesus era. E ele era filho. E isso é o que realmente fez a diferença naquele momento. Ele disse: Esse é o meu filho amado. Ouçam. A importância da gente estar buscando tantas outras coisas, estar buscando fluir nos dons, estar buscando diversas outras coisas que realmente são importantes. Porém, a gente não pode esquecer que a gente tem uma identidade. Se a gente não tiver essa identidade firmada como filho, nada disso importa.
Na Bíblia mesmo fala que chegará o dia que Jesus vai olhar pra gente, ou melhor, para muitas pessoas, vai falar, eu não os conheço. As pessoas vão falar, mas eu curei, mas eu preguei, eu expulsei demônios, Jesus fala, eu não conheço. Porque elas não desenvolveram essa intimidade de pai e filho. E aí, William, o que você acha disso, cara? Então, você falou de um lugar secreto, né? Onde Jesus levou eles para um lugar secreto, né? Sim. No lugar secreto, eles começam a vivenciar algo sobrenatural. Eles começam a viver ali naquele momento algo muito forte, qual eu queria estar participando. E o engraçado, você falando de lugar secreto, quando a gente entra no secreto com Deus, a gente começa a viver coisas extraordinárias. Quando, né, a gente vai para o secreto, acho que a importância do lugar secreto é isso mesmo. Eles presenciaram assim dois personagens aí da Bíblia que, como você falou, são profetas, né, marcados aqui, né, por milagres, pessoas assim que trouxeram mudanças, né, no meio, né, evangélico, no meio da palavra. E ali eu percebi que eles se preocuparam em fazer tipo a tenda para eles ali, né, um lugar para eles ficarem, né. Aí você falou também que Deus, no imediato momento, fala para eles, né, esse é meu filho amado, a quem me compraz, né. Teve um lugar onde, escrito na Bíblia também, onde fala essa mesma frase aí, esse é meu filho amado, a quem me compraz, né, quando Jesus é batizado, certo? Sim. Qual foi no meio de tudo isso aí, o que estava ali? Era o Espírito Santo, né? No batismo de Jesus, desceu ali uma pomba, certo? Simbolizado, lógico, mas era o Espírito Santo. Então, a presença do Espírito Santo de Deus ali era muito grande. Então, assim, pegando essa visão aí do lugar secreto que você falou aí, achei muito forte nessa parte aí. Isso aí, Muito Gil. top, cara. Muito top. Aproveitando o gancho do William, cara, mano, o lugar secreto hoje em dia tem que ser a nossa prioridade, vamos assim dizer. Uma prioridade ao qual vai nos levar à intimidade que mesmo o Gabriel estava falando. Cara, e essa intimidade, ela nos leva diretamente a Deus. Deus, o plano principal, creio eu, de Deus foi a intimidade com a sua criação, que, né, logicamente, ia se tornar da sua criação para sua família, vamos assim dizer, os seus filhos. E desde o começo, desde o jardim do Éden, o plano sempre foi assim, Deus tá juntinho, tá perto, tá cada vez mais próximo. No jardim do Éden, Deus ele tinha ali um relacionamento com Adão e Eva, todos os dias de conversa, de ter o seu momento ali com eles. E esse lugar secreto é isso. Hoje em dia, Deus ele tem o mesmo desejo de estar se relacionando com a gente. E quando o Will falou dos profetas aí, sobre as contribuições dos profetas, veio na cabeça na hora que, né, na passagem aí de Mateus 17, no verso 2, que o Gabriel leu pra gente, fala, né, e foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandeceu como o sol, e suas roupas tornaram-se brancas como a luz. A gente conhece o profeta Moisés como, acho que o profeta, acho que ficou, né, face a face com Deus, né, como diz os ditos populares. E tem a passagem que ele ficou no monte lá, acho que durante 40 dias. É isso, Will? Isso. Durante 40 dias. E, cara, quando ele desce de volta pro povo, o povo não consegue olhar para a cara dele porque a cara dele tá
totalmente brilhando, tá totalmente resplandecendo a glória de Deus. Então, quando eu vejo a transfiguração de Jesus, meu, imagina o monte que Jesus estava com Moisés e Elias e Deus, e os seus discípulos. Cara, Moisés, ele teve a oportunidade de estar pelo menos 2 ou 3 vezes com Deus pessoalmente, porque ele esteve com Jesus nessa passagem, ele esteve com Deus nesse monte e depois desceu. Ele esteve praticamente com Deus quando Deus passou pela frente dele e deixou ele ver apenas a passagem da glória de Deus, vamos assim dizer. E, cara, isso tem que ser a nossa ambição hoje. É transformar esse lugar aqui, o seu quarto, a nossa sala, o nosso lugarzinho ali, como um lugar secreto, onde a gente vai poder ter a oportunidade de ter aí um relacionamento com Deus, o qual vai ser marcado na sua história. Entendeu? Hoje a gente lê a Bíblia e vê tipo passagens assim mirabolantes, coisas assim grandiosas. Mas um dia alguém vai estar lendo alguma coisa, ou vendo alguma coisa, ou ouvindo alguma coisa, que vai estar sendo falado de coisas que aconteceram com você, comigo, com o Gabriel, com o Rafa, com o Will, com o William. Então, cara, a gente tem que buscar isso muito mais do que, sei lá do que querer alguma coisa na sua vida, né? Até o Gabriel falou que um pouquinho antes Jesus ele estava preparando os discípulos para a morte dele, e ele fala, aquele que perder a sua alma em amor de mim, é isso? Eu vou até voltar aqui para ler, lá em 16, no verso 24, fala assim, então Jesus disse aos discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Então, cara, às vezes a gente dá muito mais importância para um serviço, a gente dá muito mais importância para um status, ou até mesmo para um cargo, até mesmo para algo que não vai trazer, né, realmente um benefício espiritual, do que o nosso lugar secreto, do que viver o nosso lugar secreto. E hoje em dia isso isso parece que virou rotineiro, parece que é algo comum até na sociedade cristã, a gente falar que é cristão, que ora, mas não realmente buscar o seu lugar secreto, não buscar e gravar os milagres que aconteciam antes, mas são possíveis hoje. Então, a gente tem que entrar de cabeça, fazer o possível e o impossível para alcançar esse lugar secreto, para alcançar essa glória de Deus, com que faça que essa luz seja resplandecida também na gente. Porque Deus Jesus, ele deixou claro que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então, se a gente é a imagem e semelhança de Deus, a gente pode também resplandecer os milagres, as maravilhas, o nosso comportamento como um filho de Deus. E trazendo de volta aqui pro texto, né? Os discípulos eles ficaram espantados com aquilo que estava acontecendo, né? Logo eles que estavam tanto tempo com Jesus ali, eles ficaram até com medo. Então, às vezes, até a gente que tem experiências, que tem bagagem, que tem vivência, a gente vai passar por algo que vai deixar a gente meio que amedrontado às vezes. Mas, cara, Jesus sempre vai estar lá para vir, tocar a mão na gente, né? Pegar a gente e falar, ei, peraí, não tema, porque eu tô aqui. Então é isso, cara. Eu acho que é o nosso dia a dia construindo essa bagagem, acreditando que sempre Jesus ele vai estar ali do nosso lado, colocando a mão, ajudando a gente nas horas de dificuldade e também nas horas de felicidade.
Exatamente, mano. E aí, Rafa, o que você acha, cara? Só aproveitando o embalo aí do que o Ju falou, lembro muito daquele versículo de Josué, do capítulo 1, que tem uma passagem que diz assim: seja forte e corajoso, pois eu estou contigo. Ou em outra tradução que fala: esforça-te e tenha bom ânimo. E realmente faz sentido, né? Porque nós nós temos a liberdade de buscar Deus, temos a liberdade de estar orando, buscar a Ele. Às vezes às vezes o que acontece, muitas vezes às vezes achamos que nós somos limitados, nós somos, nossa, até sumiu a palavra aqui. Muitas vezes achamos que somos inferiores, na verdade. Só que a gente vem escutando uma palavra dessa, meio que acaba levantando, acaba cada dia mais se revigorando. E assim, acerca assim da passagem da transfiguração, eu fico imaginando a experiência que foi para eles, né? Para o Tiago, para João e para o Pedro, né? João, Tiago e Pedro, isso. A experiência que eles tiveram. Eu fico imaginando assim como que foi para eles poder guardar o que Jesus falou para ele, igual no versículo 9, que Jesus ordenou para eles não contar para eles o que eles tinham visto até que ele tenha sido ressuscitado. Fico imaginando como que deve ter sido para eles segurar o que seguisse o conselho de Jesus. Verdade, cara. Tipo, visto uma experiência assim que, nossa, até a gente lendo mesmo impacta, né? Verdade, Mas cara. assim, fico imaginando, cara, que é algo assim que, nossa, essa é algo assim muito assim, sensacional, sublime, assim, mas ao mesmo tempo, assim, embora você fica meio assim, fica meio assustado, assim, no primeiro momento, às vezes aos poucos, depois, no tempo certo, você acaba entendendo. E é meio que assim que, de certa forma, quando você tem experiência com Deus. Às vezes, uma determinada situação que acontece, às vezes você não entende o porquê do que ela está acontecendo hoje. Mas lá na frente, Deus ele vai dar a resposta para você. E é isso que, pelo menos no meu entendimento, acho que tem a ver com essa busca. De você sempre estar buscando a Deus, sempre ter o seu lugar secreto para você buscar Ele. Para você pedir para que Deus dê o entendimento para você seguir o caminho e tomar a melhor decisão. Exatamente, cara. E aí, Will? Cara, vocês colocaram vários pontos interessantes aí, né? Mas eu vou pegar aquilo que o Gabriel falou no começo, que Jesus ele leva Pedro, Tiago e João, né? Que são os discípulos mais próximos, né? Que eram os discípulos mais próximos de Jesus, para o monte junto com ele. E na Bíblia, toda vez que se refere a subir ao monte, né? Se refere a ter um encontro com Deus. A gente vê isso quando Moisés sobe ao monte, fica 40 dias com Deus, né? A gente vê quando Jesus é batizado, sai uma voz lá do alto, né? Lá de cima, que é onde ficam os montes, falando: este é meu filho amado, de quem me comprazo. Até mesmo Balaão, quando subiu num monte para amaldiçoar Israel, ele foi tomado pelo Espírito de Deus e abençoou Israel. Então, o monte é um lugar onde se encontra, né, com Deus. Tanto que hoje em dia as pessoas vão no monte orar, né? Porque fazendo uma alusão à presença de Deus, eles estão indo lá para se encontrar com a presença de Deus. E essa atitude de Jesus de levar os companheiros dele, os discípulos mais próximos, que eram amigos, né, dele, mostra que já é um ensinamento que Jesus deixa para a gente, que a gente tem que levar os nossos amigos mais próximos à presença de Deus, que a gente tem que se juntar com eles e entrar na presença de Deus. Porque a palavra de Deus já diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estarei eu. Então, quando você se junta com as pessoas com que você tem mais intimidade, você entra na presença de Deus, ali quer dizer que Deus tem uma revelação, né, para a gente, porque foi justamente isso que Deus fez. Ele revelou aos discípulos e a Jesus os profetas, né, Elias e Moisés. Então, Deus trouxe uma revelação ali para eles, visível, física, e além disso, Deus trouxe uma revelação ali para o coração deles, porque eles ficaram muito impressionados com aquilo que eles estavam vendo, mas Deus falou assim: não se impressione com aquilo que vocês estão vendo agora nesses milagres, porque os milagres eles são passageiros. Tanto que quando Pedro faz a sugestão: Senhor, vamos fazer aqui tendas, né, para Moisés e para Elias, querendo dizer que a gente quer que eles fiquem com a gente,
Jesus deixa que Deus fala, olha, escutem Jesus, esse que é o meu filho que eu amo. Ou seja, às vezes a gente fica muito impressionado com as coisas que a gente vê, com os milagres, ou tem pessoas que ficam muito impressionadas com as revelações que a Bíblia tem, e aí acaba focando muito nisso, e quer realmente montar uma tenda e colocar os milagres ali, quer colocar o conhecimento ali, e ficar ali, e não ir para frente. Só que Deus fala, você tem que ir para frente, você tem que ouvir o meu filho amado que é Jesus. Você não pode deixar se impressionar pelas coisas que você está vendo ou ouvindo e fazer com que você saia do caminho que eu tenho para você. Eu levantei Jesus para ser o seu Salvador, para ser o seu Redentor e para ser a sua luz. Assim como a gente vê em Hebreus, né? Hebreus 12:2, que é uma passagem muito conhecida, diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, falando sobre a corrida, né? Que a gente precisa correr essa corrida que está disposta a nós, que é essa corrida que é a missão que Deus deu para a gente. Então, às vezes a gente quer parar e ficar olhando para outras coisas, até mesmo coisas divinas, né? Coisas de Deus, mas a gente não pode deixar que isso pare a nossa corrida. A gente tem que ter sempre os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Então é por isso que a gente tem que continuar focado nele. E voltando para esse ponto, quando você está junto com os seus amigos, buscando a palavra de Deus, você se enche do Espírito Santo, você se enche de fé. Por quê? Porque eu vou citar aqui dois versículos. Um versículo muito famoso, que é Romanos 10:17, esse aí todo mundo fala, né? Que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, cara, quando você está conversando com seus amigos sobre o que Deus está fazendo, você pode achar que isso é só um momento legal entre você e os seus amigos, mas na verdade você está se enchendo de fé. A mesma coisa que você sentar na sua igreja para ouvir um testemunho, para ouvir uma palavra, você pode receber ali com uma ou duas pessoas, porque a partir do momento que você estiver ouvindo a palavra de Deus, seu coração já está se enchendo de fé. Então isso te dá um ânimo para você conseguir fazer mais, para você continuar a sua corrida. E lembrando também de Provérbios, né? 27:17, que diz que assim como o ferro afia ferro, o homem afia o seu companheiro. Às vezes, cada pessoa tem uma vida diferente, enfrenta situações diferentes, e às vezes um tá para baixo, outro tá para cima, e por causa dessas coisas, às vezes a gente acaba desanimando. É normal isso. Mas é importante que você esteja cercado de pessoas que vão te colocar para cima, que vão te levantar, que vão te ajudar. Que se você tiver num momento que você está passando dificuldade e isso te leva a você a se afastar de Deus, você precisa de alguém sempre para te estender a mão e falar: esse não é o caminho, para lembrar qual que é o caminho, quem que a gente está seguindo. Exatamente, cara. Então, cara, de acordo com tudo aquilo que o Matheus falou, né, assim, eu me embasando em tudo aquilo que ele falou, cara, essa importância de você ser essa pessoa, cara. Você ser essa pessoa vai estar ali fomentando, ajudando os seus amigos, né? Levantando, né? Porque, cara, a realidade é que a gente nunca sabe quando que a gente vai precisar, né? De, de um up, né? Porque, cara, naturalmente a gente está vivendo num mundo aí que a gente está a todo tempo propenso, né? A acabar se esfriando, né? E quanto é difícil, a gente sabe o quanto é difícil a gente queimar sozinho. Exatamente por isso que a gente se reúne, a gente se junta. Cara, lógico que agora com a quarentena, esse distanciamento social, todo o protocolo de saúde, a gente não está conseguindo se reunir mais. Mas antes de tudo isso, a gente sempre estava lá na casa do Matheus, na, na casa de oração, né, na sexta-feira, e cara, era incrível. A gente teve momentos incríveis naquele lugar. Eu vou até lembrar, né, de uma experiência que a gente teve lá. Tava eu, o Matheus, o Gil e o Guilherme. E, cara, a gente teve uma noite incrível, porque toda vez a gente estava sempre orando, né? Toda semana orando. Porém, aquela sexta-feira foi diferente, cara, porque foi como se realmente a gente tivesse uma visitação completamente sobrenatural de Deus, que o lugar ele era como se a gente estivesse no céu, cara, incrível. Não tem nem como eu explicar com palavras, porque chegava um momento que não tinha o que você orar, você não tinha o que pedir, não tinha o que cantar, a gente só queria adorar. Aí a gente entende como era a atitude, o que os anjos estavam fazendo lá.
quando a Bíblia relata no céu que a todo momento a única coisa que eles fazem é dizer santo, santo, santo. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Toda a terra se enche da tua glória. E, cara, era isso. A gente só conseguia contemplar a grandeza de Deus naquele lugar, cara. É incrível. Gil, e aí, cara? Como que foi aquele dia pra você? Fala dessa experiência aí pra galera. Cara, acho eu, não tenho certeza que foi acho que o mais próximo do céu que a gente se encontrou. Olha que eu já voei de avião, hein? Cara, foi um dia memorável. Um dia memorável, onde a gente foi com uma expectativa, né, alta, porque a gente já estava há um tempo em oração pedindo para Deus, para que Deus derramasse seu fogo, para que Deus, né, aumentasse a presença dele no lugar. E logo quando a gente começamos, a gente já viu que ia ser, a gente já estava sentindo que ia ser diferente. E começamos com oração, começamos com louvor, e daqui a pouco, quando a gente viu, a gente já tava, fora de si. Tava nós 4 lá, a gente tava contemplando algo que é o que eu falei, que algo que ia ficar marcado pro resto das nossas vidas, né? Quando eu penso em um momento sobrenatural, vem na minha cabeça esse dia. E eu sei que depois, dando gancho aqui, a gente fez na sexta esse encontro, aí, esse momento de oração, e no sábado era a nossa célula viva. E, cara, a célula foi surpreendente. Quando eu deu o início da célula, o Espírito Santo já tomou aquele lugar e, a célula inteira sentiu a pressão do poder de Deus ali, e a célula inteira foi tremenda. Foi uma das células que eu acho que, tipo, o poder de Deus mais se manifestou no lugar. E, foi surpreendente, cara. Eu acredito, eu sei que a gente não é merecedor de nada disso, a gente não tem mérito nisso, Jesus Cristo tem todo o mérito, mas eu acredito que pelo nosso esforço a gente pode sempre chegar em um lugar mais fundo de Deus. Eu acredito que, né, como uma passagem que o Gabriel sempre fala, que, né, como que é mesmo, Gabriel, para os reis lá, a glória de Deus se esconder para os homens, para Deus, a glória de Deus se esconder e para os homens encontrá-lo. Então, cara, eu acredito que Deus ele deixou várias coisinhas ali para os homens, para nós acessar e ter o privilégio de viver coisas ao qual a gente só vai viver na glória, coisas ao qual a gente só vai conseguir quando a gente tiver tudo reunido com Ele. Mas a gente pode, sim, a gente pode, tipo, Deus deixou algumas coisinhas ali que, cara, que humanamente são inalcançáveis, porém, pela glória de Deus, né, pela misericórdia de Deus e pouquinha coisa, né, eu falo percentual de 1% e 99% de Deus, esse 1%, se a gente buscar, eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E esse dia aí, essa sexta-feira e pós o sábado, foi esse 1% que a gente, se dedicou ao máximo e alcançou um lugarzinho ali que a gente nunca tinha experimentado. A gente já chegou a ter momentos ali, muito top de em oração, conseguir ver coisas assim, conseguir ter uma sincronia de visões, mas igual esse dia foi especial, igual esse dia foi singular, né, mano? Singular, memorável. Galera, a gente tá ficando por aqui, é porque a gente quer realmente instigar vocês a estarem na próxima semana junto com a gente de novo. Passou muito rápido o tempo, mas a gente vai fechando por aqui. Deus te abençoe.
E busque isso aí que a gente acabou de falar, essa oração, esse alinhamento com Deus, esse céu na terra, porque cada passo que você dá na direção de Deus, pode ter certeza que Ele está dando 10 na sua direção. Deus te abençoe. Deus abençoe, pessoal. Falou. Deus abençoe, galera.